galera irada, vamos hoje fazer a nossa revisão sobre migração. Vamos acompanhar aí e revisar realmente para chegar firme e forte aí no seu vestibular e no seu Enem. Vamos lá, primeira questão, olha aí, solta aí comigo, Marcelo, vamos lá revisar a primeira questão de migração, vamos lá. No que se refere às migrações brasileiras, julgue os itens a seguir. Somatóriazinha, não esqueça, hein? Vamos lá, como é que faz, Marcelo? Assinale apenas o que tem certeza. Vamos lá então, nossa primeira questão, vem comigo aí. No que se refere às migrações brasileiras, julguem os itens a seguir. Vamos lá, primeira. A desconcentração industrial é uma das principais causas da freada da migração interna no Brasil. A partir da década de 90, nós vimos nas nossas aulas aí de urbanização e industrialização, houve uma certa expansão das indústrias. Houve o que, Marcelo? Uma desconcentração. Desde o processo histórico da evolução das indústrias no Brasil, a partir da década de 30, a gente sabe que houve uma concentração. Então isso atraía muita gente ali para a região sudeste, principalmente para o estado de São Paulo. A década de 90 vai acontecer o que, Marcelo? Vai acontecer uma desconcentração. Na verdade, as indústrias vão começar a se instalar em cidades de médio porte. Isso, de certo modo, dá uma freada na migração, porque nós vamos ter naqueles pontos uma oferta maior de emprego, todo um aumento da estrutura. Isso com certeza gera emprego, gera economia e segura, dá uma certa freada no processo migratório no Brasil. Então a primeira, correta. A segunda, atualmente a região centro-oeste é a região brasileira que mais retém imigrantes. O que você tem que lembrar quando falar região centro-oeste, que envolve migração, que envolve urbanização, é que o que, Marcelo? A partir da década de 70, nós temos uma forte corrente migratória para essa região. Por quê? Porque ali vai ter todo um avanço na pesquisa da agropecuária, a correção do solo e começa a atrair os migrantes ali do sul do Brasil e do sudeste, principalmente gaúchos, catarinenses, paranaenses e paulistas, principalmente gaúchos, que vão migrando para aquela região para extrair a madeira. Depois, para que, Marcelo? Para cultivar ali a soja, para criar o gado, e isso sim tem ali um número grande de imigrantes. Ainda existe essa corrente migratória, mas por que, Marcelo? Não são grandes latifundiários? Sim, mas aquela região, a região centro-oeste, tem a maior parte da população vivendo nas áreas urbanas. Se você olhar o índice de urbanização, figura ali entre as regiões do Brasil com maior percentual de urbanização. Nós temos um dado aí, acima de 85% da população urbana naquela região. Então, todo esse comércio, essas grandes cidades, tem muita oferta de emprego e atrai imigrantes de regiões ali, região norte, região nordeste, que vão em busca aí do centro-oeste, desse emprego que aparece. Então, 2 também, verdadeira. A 4, as melhorias do sistema de transporte e comunicação aumentou a concentração industrial nos grandes centros urbanos, que continuam atraindo grandes contingentes migratórios. Não. Quando eu tenho ali, aluno irado, um investimento nessa cidade pequeno, médio porte, em estrutura, eu contenho a migração, Se eu botar ali oportunidade, as pessoas elas saem em busca de melhores condições de vida. Se eu consigo ali botar uma melhor estrutura, naquela região, com certeza eu não vou aumentar esse processo migratório, beleza? Continuando, a transumância é um movimento migratório invertido, ou seja, as pessoas abandonam os grandes centros em busca de fixar-se em cidades pequenas. Esse termo migração de transumância, ele foi utilizado, foi criado internacionalmente relacionado à criação de animais que pegam no momento ali de dificuldade, ou de estiagem, ou de frio, migram os rebanhos. Então é assim que é utilizado. No Brasil e em outras áreas também ele é utilizado da seguinte forma: quando tem uma migração ligada à agropecuária, ao trabalho, à colheita de um produto. Então, vamos colher a cana-de-açúcar. Então, aquela migração, aquele contingente vai colher numa determinada época do ano. Então, é denominada também migração transumância. Então, não tem nada a ver com o processo aqui invertido, está errada. A próxima, no movimento pendular. Como é que é o movimento pendular? Muito bem, a migração diária, ir e vir. Uma determinada população deixa o seu domicílio pela manhã e trabalha na outra cidade ou região, retorna no término dos dias. Sim, é a migração diária, feito um pêndulo. Então, 16,
2 e 1, resultado 19. Facinho, né? Vamos lá, próximo. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais em diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado. Letra A. Pela incorporação de valores ocidentais no Oriente e de valores orientais no Ocidente, diminuindo as fronteiras simbólicas. Aluno irado. As culturas são bem diferentes. A gente percebe um aumento da xenofobia, né, dos dois lados. Tanto o povo do Ocidente contra alguns povos do Oriente, como os povos do Oriente com alguns povos do Ocidente, querendo impor a sua cultura, não respeitando as diferenças. Então isso, na verdade, não diminui as fronteiras simbólicas. Existe sim uma diferença simbólica considerável. Letra B. Pela facilidade do fluxo de trabalhadores condicionados pelos novos meios de comunicação e transporte. Então assim, aluno, quando você pegar uma questão dessa, a dica que o Marcelo vai dar para você é sempre pegar aqui no enunciado e ver o que eles estão perguntando. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais pelo espaço e diferentes ordens. Então, essa é o que tem que gravar. Qual é dessas que vai estar relacionada à migração internacional, que vai recriar conflitos pela disputa do espaço. Beleza? Então, pela facilidade dos trabalhadores condicionados pelos novos meios de comunicação e transporte. É isso? Por isso tem um conflito? Não. Esse não é um motivo de conflito. A facilidade de deslocamento não é um motivo para criar-se um conflito. Ela facilita a migração, mas ela não vai influenciar no conflito em si. Tá? Próxima. Pela aprendizagem de idioma dos países ricos como forma de incorporar as novas demandas da indústria. Então o conflito hoje que nós temos aí pela disputa se dá porque nos países ricos nós temos a facilidade de aprender idiomas? Também não, né, aluno irado? A próxima. Pelo livre acesso dos indivíduos no interior dos países signatários de acordos de livre comércio e cooperação. Então assim, nos acordos, se tem um livre acordo dos países, tipo do membro de um bloco econômico como o Mercosul, como a União Europeia, que existe isso nesses dois blocos econômicos, não geram conflitos. Por exemplo, quando vem o Paraguai para cá, quando vem o argentino para cá, e como nós também podemos ir para lá, não existe esse conflito, essa disputa pelo espaço. Então sobrou a letra E. Vamos ver como ela fica fácil, né? Você poder ter ficado em dúvida, mas você vai eliminando e quando chegar na E, você veria que era bem óbvio. Pelo aumento global do desemprego, que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano. Então é isso que acontece. As pessoas com as crises, sejam pelos conflitos políticos como na Síria, seja pela pobreza de alguns países africanos e também latinos-americanos aqui, ou também asiáticos, eles buscam, né, os países que vêm crescendo, têm grande oferta de emprego. Então esse fluxo migratório que existe, que há muito tempo existe, ele vai gerar com certeza, né, um conflito espacial, um conflito, uma disputa que existe, seja ela pela questão simples da cultura diferente, porque, ou também pela questão desse imigrante chegando naquele povo com a mão de obra mais barata, né, acaba gerando desemprego nesse país, e a disputa do espaço, do território, né, do emprego, isso está relacionado diretamente à questão do desemprego, da questão da economia. Lembra, a maior parte das questões que envolvem migração, a resposta está relacionada ao conflito político quando fala de refugiados, e quando fala dessa questão de espaço, de ordem, muito ligada à economia, porque o principal motivo do fluxo migratório é a economia. As pessoas buscam melhores condições de vida e quando ela chega nesse determinado local, obviamente vai gerar um conflito. Por exemplo, se você vê ali, existe, não em todo o povo, mas um grupo de pessoas da região sudeste que são contra alguns nordestinos, porque o nordestino vem para aquela região com a mão de obra mais barata, ocupa as áreas periféricas, e isso gera um certo desconforto para o pessoal que mora ali, que é nativo daquela região, da região sudeste, do estado de São Paulo, que era um dos estados, né, que acaba tendo esse concorrente com mão de obra mais barata do que a dele. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre isso e é tranquilo para responder. Letra E, alternativa correta. Vamos à próxima. Um dos principais tipos de migração internacional existente é a chamada fuga de cérebros, que existe. Primeiro, o que seria isso? Mas se você disse a fuga de cérebros, é algo ligado à educação.
algo ligado à mão de obra qualificada, beleza? Então a gente vai cercar para ver o que tem ali dos enunciados que fala sobre isso. Na perda de trabalhadores com baixa qualificação. Né? Então não tem nada a ver com isso, já matamos aqui, então não é isso. A migração sazonal de pesquisadores universitários e estudantes, como em intercâmbio e curso-captação. Sazonal é numa determinada época do ano, né? Então isso também não vai ser. Está relacionado aqui, mas não ficou na dúvida. Vamos chegar na resposta correta. Pularia essa. Uma próxima. A adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento dos profissionais de alta capacidade e boa formação escolar. A parada é o seguinte, galera, a fuga de cérebros. Então, fuga, tá fugindo ali. Então, hoje em dia a gente tem, obviamente, acordo entre países na cooperação de tecnologia. Vários brasileiros vão fazer doutorado lá em algumas universidades fora do Brasil para vir com a mão de obra aí mais qualificada e trazer aqui o Brasil. Alguns deles, obviamente, não voltam, ficam lá nesse país pela qualidade e as oportunidades que acabam lhe oferecendo. Mas a fuga não está relacionada a isso. A fuga está relacionada ao que, Marcelo? Deslocamento em massa de profissionais especializados de grande conhecimento para outro país. Isso é a fuga de cérebros. Lembra, a Índia é conhecida como exportadora de mentes pensantes. Então eles estudam, se qualificam e vão para outro país lá. Como, por exemplo, 25% dos cientistas dos Estados Unidos são indianos. Aí sim tem uma fuga em massa dos cérebros, mas não existe um acordo lá, digamos, específico, e é por isso que os indianos vão. Eles vão, eles estudam, vão lá, são altamente qualificados, muito, a produção de tecnologia, existe uma demanda de oferta muito grande nos Estados Unidos, então eles fogem da Índia e vão para lá, se qualificam nesse país, evoluem nesse país e fogem e vão trabalhar naquele outro país. Isso para os países como o Brasil, por exemplo, é muito ruim. O Brasil investindo em pesquisa e daí alguns brasileiros cientistas vão para outro país, produzir tecnologia em outro país, sendo que a formação dele foi feita aqui. Então, você eliminaria as questões, você poderia até ficar em dúvida que tem relação, mas você eliminar de cara a última, que fala do tráfico de órgãos de pessoas, ridiculamente, você ia travar aqui, sazonal, não é na época do ano, e você ia também baixa qualificação, você ia ficar em dúvida nas duas, mas aqui realmente ia fazer isso, o deslocamento das pessoas, não através de acordos, tu ia matar pela questão da fuga, eles estão fugindo, beleza? Bora! A próxima, mudanças significativas ocorridas na economia do Brasil recentemente modificaram de forma significativa os fluxos migratórios internos do país. Sobre esse tema, considere as afirmações a seguir. 00. Por conta da considerável melhoria dos padrões sociais em face da política de transferência de renda para as áreas interioranas do Nordeste, particularmente o Agreste e Parte Sertão, os fluxos migratórios se dirigem mais intensamente para essa região. Vocês acham que o fluxo migratório vai ser maior das áreas litorâneas, com maior oferta de emprego, maior desenvolvimento para a região do Sertão nordestino e o Agreste? Obviamente que não, são as áreas de difícil habitação e o processo é realmente contrário. O pessoal sai do Sertão e do Agreste em busca do litoral ou de outros centros com maiores ofertas de emprego. 00, errado. Os movimentos migratórios internos são uma expressão de cenários nos quais as histórias familiares se misturam aos fenômenos econômicos e sociais de uma cidade, de uma região. Então, o fluxo migratório interno, que existe, eles são uma expressão de cenários nos quais as histórias familiares se misturam aos fenômenos econômicos e sociais. Sim, existe, Marcelo, uma migração que está relacionada à questão social. Como assim? A questão familiar. Como o cara foi lá, arrumou um emprego, se envolveu e depois ele traz os outros familiares. Então isso está relacionado. A história familiar vai influenciar, está associado à questão econômica e social. Vamos à nossa próxima aqui. Os empregos que estão atraindo mais trabalhadores para a região norte concentram-se na produção de minerais metálicos, principalmente alumínio e ferro, e no extrativismo mineral. Sim, aluninado, naquela região temos uma grande reserva mineral, a reserva do Carajás no Pará, com grande produção de ferro.
também produção de outros minerais, como a bauxita, que é o alumínio, o manganês, a cassiterita, né, o estanho, tudo isso é produzido naquela área e isso acaba atraindo. Então, além de Carajás, as outras pequenas áreas como extração de minério atraem muitos trabalhadores. Então, está associado sim. Os empregos estão atraindo mais trabalhadores, estão ligados à questão mineral. Então, nós temos por enquanto falso VV. Uma próxima, a região centro-oeste, que se encontra em franca expansão econômica em face do agronegócio, está sendo a que mais atrai imigrantes de outras regiões do Brasil. Beleza? Vamos essa ali, verdadeiro ou falso? Sim, hoje em dia nós temos um forte fluxo migratório para a região centro-oeste do Brasil, vimos aqui na questão anterior. Apesar de predominar, né, a monocultura, latifúndio, nós temos ali um forte fluxo migratório figurando essas regiões aí que mais vem recebendo imigrantes na atualidade. A próxima, em decorrência da transformação da economia de outras regiões brasileiras, constata-se que uma onda de imigração de retorno vem acontecendo para a região sudeste, sobretudo na década de 90, reordenando o processo de urbanização. Aluno irado, olha a pegadinha da rapaziada que querendo te enganar. Primeiro, existe uma migração de retorno? Existe, mas não é para o Sudeste, é o contrário. É o pessoal que veio do Nordeste, principalmente para o Sudeste, e hoje está retornando, figurando aí entre os principais fluxos migratórios da atualidade. Então ficou F, F e no meio as três alternativas verdadeiras, tá? Então a migração de retorno é aquele imigrante que veio aí nas décadas passadas e hoje, com crescimento e surgimento de emprego na sua região, ele acaba retornando. Esse é um dos fatores, beleza? A próxima, um dos fenômenos mais caracterizados da Primeira República no Brasil é a migração em massa. Entre 1881 e 1930, houve um ingresso de milhões de imigrantes no Brasil. Dos grupos mais representativos, em termos numéricos, quais foram? Então, quais desses aqui foram? Primeiro, italianos e portugueses? Sim. Sabe, aluno irado, que na ordem aí da migração, primeiro, em número geral, português, segundo, italiano, terceiro, espanhóis. Esses são os três principais. Pedindo dois, italianos e portugueses. Então nós temos portugueses e espanhóis, espanhóis é o terceiro grupo, espanhóis alemães, alemães ali entre quarto e quinto, número bem próximo dos japoneses, alemães e japoneses também não, italianos e alemães, tu mataria ali facilmente a questão, italianos e portugueses, os dois principais grupos que vieram nesse período, beleza? Vamos aqui à próxima. Bom, uma questão aí também com imagem, você vai ver a imagem e nem gosta disso, admirado. No primeiro Congresso Mundial das Raças, ocorrido em Londres em 1911, o médico João Batista de Lacerda ilustrou suas reflexões sobre a sociedade brasileira analisando a tela A Redenção de Can, que retrata 3 gerações de uma família. Essa pintura utilizada na época para indicar a seguinte tendência demográfica no Brasil. Então nós temos, né, uma mulher aqui mais negra, né, os outros dois aqui um pouco, né, mais moreno, mas também clareando, e o filhinho branco. Então essa é a jogada, questão do Enem, imagem. Vamos para as alternativas e ver o que ela pede, Almirado. O controle da natalidade. Tem alguma coisa mostrando que existe um controle da natalidade? O branqueamento da população, né? Ficou fácil, né? Já quase respondi para ti ali quando eu fui falando. Sim, aluno irado. Existe ali um movimento de branqueamento da população brasileira. É por isso que foi, né, feito um acordo para atrair aí os imigrantes europeus, fortemente italianos, os alemães, aí para o sul do Brasil. Um dos principais motivos, além da questão do emprego, da ocupação da área, era o branqueamento da população. Isso aí pode ser alarmante, mas é verdade na história do Brasil. Tá? Depois nós temos o equilíbrio entre as faixas etárias, também não tem que ver, é a segregação dos grupos étnicos, eles estão unidos, né? Não existe uma segregação. Por mais que a mulher aqui, né, dá para ver,
ela simbolizando alguém que está ajudando a cuidar na função de empregado, mas não existe aqui uma segregação. Se tivesse a mulher presa em algum lugar, isolada, os negros, aí sim seria a separação, mas isso não figura. Uma questão tranquila do Enem. Tem que viajar para tentar eliminar e chegar fortemente na resposta. Olha a questão grande, meu aluno irado. O surgimento da bioética coincidiu com o clamor generalizado, levando pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Reação que culminou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O objetivo mundial da bioética se baseia no princípio humanista de afirmar a primazia do ser humano e defender a dignidade, a liberdade e interesse por meio do fator que pertence à espécie. Textinho aí para você dar uma viajada. E a próxima. No Brasil, o fluxo migratório do século XIX e início do século XX marcaram a política de construção de uma identidade brasileira que se assenta na ideia de branqueamento da raça. Aí que eu te falei. Vamos lá. Falso ou verdadeiro, hein? Vamos ver aqui primeiro. A primeira frase, né? A política migratória oficial na segunda metade do século XIX ressaltaram o interesse de preservar a ascendência europeia na composição étnica da população. Sim, eles queriam botar aqui o europeu para isso fazer parte da composição do povo brasileiro. Isso foi importante, esse foi o interesse deles. O europeu era o chico, o europeu era o culto, o europeu, grandes filhos fazendeiros iam estudar na Europa. Então trazer o europeu para cá significaria trazer um povo mais culto, um povo mais limpo, e isso sim tinha interesse do governo. Beleza? Verdadeira a primeira. A segunda, as políticas migratórias pautavam-se por meio de modelo ideal de trabalhador, no qual predomina a forma capitalista de produção. Sim, eles tinham um modelo de trabalhador, que pensasse na produção. Então o brasileiro, maior parte aí negro ou mestiço, então ele não tinha uma mão de obra qualificada. Então, como queríamos desenvolver o processo capitalista, deveríamos trazer aí uma mão de obra mais qualificada. Então, também tem relação com isso quando fala o modelo ideal do trabalhador, que seria o europeu, o cara culto, Então, ele esperto, inteligente, estudado, com uma boa cultura, enquanto os outros eles viam como relaxados, preguiçosos de um certo modo. E a próxima, a imigração. As migrações europeias e asiáticas tiveram como propósito a ocupação das vagas ociosas na indústria nascente, diante da ausência de qualificação dos ex-escravos. Então fala que a migração europeia e asiática, ela tinha como objetivo principal a ocupação das vagas ociosas? Não, ela não tinha isso, como propósito dela não era isso. Tanto é que se você pegar na parte histórica, os imigrantes que vieram, espanhóis, portugueses, italianos, alemães, eles foram direcionados mais à área agrícola do Brasil. Eles ocuparam muito a área agrícola, desenvolveram, depois eles foram montando as suas indústrias, geralmente com uma pequena produção mercantil para abastecer o mercado local, e elas vão crescendo, se tornando grandes indústrias. Então a ocupação, a incentivar a vinda desses imigrantes, não foi para ocupar a parte das fábricas. Então não tem relação. A próxima, a migração japonesa no Paraná foi favorecida pela fácil adaptação dos japoneses aos costumes ocidentais, por serem habituados ao trabalho com as monoculturas. Bom, tivemos muito imigrantes japoneses no Paraná, São Paulo, tivemos ali esse grande centro, e eles não tiveram fácil adaptação pela cultura ocidental, totalmente diferente a cultura deles. Então a gente sabe que isso não tem relação. Então assim, a cultura do Brasil, do Japão, ou a cultura oriental com a ocidental, a cultura japonesa, que é uma cultura bem tradicional, bem rígida, não tem relação e não teve facilidade. Então isso aí não tem relação, essa resposta é errada. E a próxima, o direcionamento dos fluxos migratórios fez com que existisse maior concentração de afrodescendentes na região sul e centro-oeste? A gente sabe que não. A maior parte da concentração afrodescendente está no nordeste e também no sudeste em grande número. Na região sul é a região que menos tem forte colonização europeia devido a esse processo de branqueamento. Então ficou
VVFFF, resposta A, aluno irado, beleza? Bom, revisão básica aí de imigração para você, né? Você vai acompanhar aí as outras... Bom, revisão básica de imigração para você, aluno irado. Fechamos a nossa aula de revisão de imigração. Não esqueça que teremos aí a resolução das provas do Enem, que tocaremos novamente nesse assunto. Beijão aí, até a próxima!